Bom, muito obrigado, ministro Zimmer. Para comentar um pouco, ministro, eu acho que parece que nós escrevemos juntos isso aqui, não é? Esse parecer sobre investimentos que escrevemos no final de 2009, foi construído durante 2009, ele foi praticamente coberto, depois quem tiver a curiosidade de ler, por todas essas indicações do comportamento, e o ministro falou também, não só o comportamento do tribunal, mas a mudança do tribunal, né? Aspectos que envolveram uma inovação de procedimentos, aproximação com a sociedade, com os envolvidos. Isso, de fato, traz uma perspectiva muito positiva e que nós achamos que precisamos, com essa experiência, migrar para outros órgãos, outras instituições que têm outro tipo de responsabilidade, mas que acabam, de certa forma, interferindo nesta composição desse processo. O mesmo tipo de conduta e procedimento nós estamos advogando para que, na esfera do licenciamento, por exemplo, e que hoje, eu vou dizer aqui o que eu tenho dito, hoje o IBAMA, o nosso IBAMA, que é mais solução do que problema, mas isso não quer dizer que os outros agentes públicos que interagem, porque grande parte desses problemas, ministro, são por falta de conhecimento ou por falta de aparelhamento técnico adequado para quem o senhor está pleiteando adequadamente, né, que tenha um aparelho técnico cada vez mais preparado, e acho que a administração, os executores pleiteiam a mesma coisa, que para formular os projetos, porque nós estamos falando de grandes obras, às vezes de ministérios, que têm esse aparelho, mas tem 5.000 e quantos, ministro? Municípios? 5.500, 5.600 municípios. Grande parte deles não tem a menor condição de fazer uma pequena licitação e, invariavelmente, nós temos problema de toda a ordem e desperdício de recursos públicos. Mas, dando uma passada aqui nas preocupações que foram elencadas pelos companheiros, por exemplo, quando nós falamos do RDC, nós estamos falando, num dos itens da nossa composição aqui, das nossas ideias, né, de que nós precisaríamos ter um estatuto para obras mais complexas, diferente das compras corriqueiras. Estamos acabando de construir exatamente isso, para dar um tratamento diferenciado, com instâncias de decisão diferenciadas, para nós podermos tocar esses projetos de uma forma segura. O senhor bem disse, é preciso ser seguro para todo mundo, para o Estado, portanto, para o cidadão, né, que contrata de forma competente, para que os empreendimentos cheguem ao seu final. Chega de esqueleto, de fantasmas. Ainda temos hoje, circulando pelo país, como vocês circulam, milhares ainda, centenas, eu não sei se milhares, provavelmente milhares, né, de obras e empreendimentos que foram ou paralisados, falta de recurso, problemas legais, né? E agora, essa forma preventiva, para que nós evitemos isso. Vamos trabalhar preventivamente, nos aparelharmos para dar segurança jurídica. O senhor bem falou, a segurança jurídica, nós vamos chegar num ponto, ministro, se trabalharmos com esse espírito todo que foi demonstrado aqui, a você ter praticamente duas fases da fiscalização e do controle. Uma preventiva, e que ela vai até o edital, ou até o edital de concessão, ou até o edital de construção, e depois uma outra para fiscalizar o cumprimento do contrato. Mas quando nós estivermos com a obra terminando, o empreendimento terminando, não vamos voltar para a origem da licitação, porque essa se caracteriza, então, a insegurança jurídica. Imagine na concessão, então, né, onde os investimentos, empréstimos, estruturas financeiras, que acabam cercando esses empreendimentos, imaginar que ao final de um empreendimento desse possa ser contestada a origem do seu edital. Isso traz uma insegurança completa e uma responsabilidade muito grande com relação ao futuro. Da mesma forma, o senhor tocou, o Paulo Simão já tinha levantado, o senhor tocou num ponto essencial, que é essa questão da unificação de BDI. É óbvio que não dá para ter um único BDI para aqueles que não militam no setor, que benefícios e despesas indiretas, que é um guarda-chuva enorme.
Ali depende da obra e depende do entendimento do contratante, o que deve ser contemplado ali no BDI. A Nair colocou essas questões voltadas à segurança do trabalho. Tem obras, por exemplo, nós podemos citar para alguns que militam aqui, fazendo obras para a Petrobras, por exemplo, em que a relação é mais ou menos o seguinte: para cada 1.000 operários, para cada 1.000 pessoas de campo, né, das diversas especialidades, você tem aproximadamente uns 700 para a administração desses 1.000. Desses 700, mais ou menos 200 estão ligados à medicina e segurança do trabalho. Então, é óbvio que esse tipo de empreendimento não pode ser comparado com uma recuperação de um trecho de estrada numa determinada região do país. Então, por isso que essas diferenciações, né, nós precisamos e fazer da forma como o senhor está falando, uma forma transparente, fazer com que, porque a transparência é o pior inimigo da corrupção e do desvio, porque com ela a gente garante que outros atores possam fiscalizar, só que nós temos que separar a demagogia desse processo. Né? Quando entra demagogia, começa muito farol, aí desvia o objetivo de técnicos, de pessoas que têm que agir, defender o aparelho do Estado, mas de forma técnica, e não de forma, muitas vezes, irresponsável. E aí nós vamos bloqueando esse tipo de coisa para nós conseguirmos levar os processos à frente. Então, ministro, eu queria cumprimentá-lo, é o ministro Zé Múcio também, que já foi externada aqui a contribuição que ele está dando a essa casa, ao tribunal, né, com a vivência que tem e o relacionamento também que construiu nesse tempo todo de parlamentar e de ministro do governo, né, para que essas coisas agora, nossa tarefa talvez seja contaminar outros, né, positivamente. Nós estamos pensando, e aqui já vou fazer um convite ao Tribunal de Contas da União, e um convite a todos à reflexão. Nós estamos pensando em organizar o que nós estamos chamando uma caravana do desenvolvimento. De uma forma transparente, convidar instituições que interferem nesse processo. Vamos visitar, que seja um Belo Monte, que seja uma transposição, ou um processo de irrigação, grandes empreendimentos no país, para dar conta. Então, convidar, nós temos o nosso interlocutor no Ministério Público, convidar pessoas do Ministério Público, convidar pessoas dos tribunais de contas, convidar pessoas de licenciamento, sindicatos, como não, né, para conhecer as realidades que são estabelecidas, porque só quem está empreendendo sente na pele, ou quem está fiscalizando de perto, sente na pele a corrida de obstáculos e a quantidade de casca de bananas que se colocam para você escorregar no meio de um processo desse. Então, isso ajudará, eu espero conseguir, e como nós vamos ser acusados de estar fazendo lobby, então nós vamos convidar também imprensa especializada para participar dessas caravanas, para que nós possamos universalizar o conhecimento desse processo. Que nós temos condutas completamente inadequadas, o país é grande, nós temos obras e compras de toda a ordem, né, de pequenas, grandes, eletrônico ou não. Então, nós vamos conviver com isso e vamos trabalhando para ir minimizando e separando esses processos que fogem da racionalidade e da legalidade. E muitas vezes, ministros, às vezes passa, o senhor falou ali, se separaram 6 empreendimentos, é claro que a decisão de paralisação, às vezes tem, e também a interpretação que às vezes a mídia dá, né? Às vezes tem empreendimentos aí com 40 mil empregados, com investimentos vultosos, feitos compromissos de entrega, e de repente alguém simplifica, não, agora manda parar tudo, que está tudo errado, também não é assim. Né? Tem processos em que tem defesa, como o senhor disse, é fundamental o teu direito de defesa, de interação, tanto do empreendedor, quanto do construtor e quanto do agente público. O agente público também não pode estar o tempo todo sendo ameaçado, muitas vezes tem acontecido isso, né, de ações, ou criminais até, o tempo todo, às vezes até chantageado, com abuso de poder de autoridade. Isso também ocorre. Isso também é preciso coibir, para que as pessoas possam
com o passar do tempo. Não vamos aqui ser inocentes, falar agora então todo mundo vai agir corretamente. Não vai. Mas nós temos que ter o nosso aparelho funcionando para ir coibindo esse tipo de coisa e nós possamos encontrar, então, por aí o melhor caminho para nós trilharmos. Certamente o seu convite está aceito, de toda, pelo menos aqui, eu, Paulo Simão, Vicente e outros que estão aqui da comunidade empresarial, de poder e querer participar para ajudar a montar esta equação toda em prol do desenvolvimento sustentado e responsável. Né? É claro que tem desvios, o Bruno acho que já saiu, né? Ele comenta sobre as organizações não governamentais. Nós até emitimos uma opinião própria. O problema é que, às vezes, um grupo que age de forma indevida contamina as boas iniciativas também. Né? E aí você começa a ter aquela sensação de que tudo está errado. Eu ia comentar, acabei me desviando. O senhor falou em 6 obras, não sei de quantas, não sei se foram 90 ou mais do que isso, né? 230. Aí, mas o holofote maior são 6 obras paralisadas no país. Não foram 214 que não foram paralisadas e que foram consideradas adequadas. Pois é, o que o ministro está falando que é um ano decrescente. Então, também, e às vezes, esse tipo de colocação acaba transmitindo para a sociedade um sentimento de impunidade. Mas não acontece nada e tal. Acontece, sim. Acontece. Tem muita gente, tem muito processo, tem muita gente respondendo na justiça por procedimentos. Então, essa sensação, eu acho que esse trabalho, como o senhor está colocando aqui, retoma um pouco que não é assim, não é tudo largado, não. O país está construindo e nesta construção tem problemas, às vezes tem desvios, tem pessoas que não entendem bem. Nós mesmos, o senhor sabe disso, questionamos muitas das decisões do tribunal, mas procuramos entender o porquê que está ocorrendo isso e o que nós temos que corrigir. Quer dizer, como o senhor já falou aqui, um item fundamental, não se pode condenar um empreendimento que tem 1000 itens e que eventualmente você tenha meia dúzia deles de preços unitários que estão em desacordo com o mercado. Imaginar, então, que todos os outros 900 e tantos itens da planilha chegam à conclusão de que tudo está, então, superfaturado. Quer dizer, aliás, essa palavra superfaturada também, ela tem, às vezes, por nosso lado aqui, né, às vezes a gente detesta imaginar um empreendimento seu que já seja considerado como um todo superfaturado. Pode ter uma questão ou outra que tem que ser resolvida e, como o senhor disse, tem que dar essa possibilidade até de correção, para não condenar as coisas de uma forma, às vezes, assim, precipitada. Então, eu queria dizer ao senhor que ouvimos aqui com muita atenção, e eu espero estar falando, estou vendo os acenos ali do Maurílio também, né? Está falando em nome de boa parte dos conselheiros aqui, que valeu a pena o nosso conselho se envolver com esse tema. Não queremos de forma nenhuma imaginar que tenhamos tido uma ação assim tão decisiva para que essas coisas aconteçam, mas fazemos parte, um pedacinho ali também, desta vontade de encontrarmos os melhores rumos. Agora, como nós temos um compromisso com o ministro para 5 horas, se podemos pedir um adiamentozinho ali, mais uns 10 minutos, se o senhor permitir, ministro Zé Múcio, e eu já tenho 2, e agora eu vou pedir encarecidamente, deixar o Ronaldo, em tela ali, está ali, né, com a plaquinha dos minutos, porque nós conhecemos os nossos amigos, dá vontade de falar bastante, né, mas nós temos um compromisso de tempo, então nós vamos pedir para que seja um breve e o ministro possa ainda ter um tempo, os ministros possam nos ajudar aqui a responder, ou enfim, responder as colocações que foram feitas. Então, Manuel da Cunha, que é presidente do Conselho Nacional de Seringueiras, em seguida o Paulo Velhinho, não sei se está saindo, Paulo Velhinho. Boa tarde a todos e todas, e em especial à mesa. Sou Manuel Cunha,
do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. E vou falar de coisas um pouco menores, para ver se a gente consegue construir um mecanismo mais eficaz. Nós trabalhamos, o conselho que eu represento, a instituição sem fins econômicos, vive de doações e tem, no tempo que podia, a gente acessava algum recurso oriundo do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário, são os ministérios nós mais trabalhávamos. Mas a lei 8 e um monte de meia diz que a gente precisa fazer licitações, cotações de preço, mas quando a gente encontra o Brasil dentro do Brasil, que é diferente, que pouco brasileiro conhece, por exemplo, parte da Amazônia é assim, a gente encontra município, pelo meio daqueles interior, onde não tem, o único CNPJ que tem é da prefeitura, e a gente não tem condições de licitar o combustível para localizar o pessoal num lugar, para fazer a discussão da produção sustentável ou de qualquer outro mecanismo, nem muito menos a parte de alimentação. E, às vezes, a gente é obrigado a fazer aquela atividade e, quando as prestações de contas são encaminhadas, às vezes, vocês pedem a devolução, porque o que dava para fazer ali era um recibo de que aquela fulana de tal forneceu alimentação para 200 lideranças que estavam reunidas no local tal. Como que a gente vai conduzir, nesse novo cenário de esforço, de conduzir uma forma mais fácil de operacionalizar, sem perder a transparência, sem perder o processo da transparência. E a outra coisa é como que a gente pode agora fazer. Nós estamos num momento onde parece que todas as ONG, as instituições não governamentais, viraram o bicho vilão. E nós sabemos, como bem disse um conselheiro que me antecedeu, estamos pagando o preço por outras meia dúzia, que cometeram mesmo coisas que não deveriam. Mas de que forma nós vamos conduzir esse novo cenário para que a gente possa continuar com o processo de convênio, pelo fruto que esses convênios deram. Inclusive, nós conhecemos instituições, e estou falando de uma do próprio Conselho, que, graças a essas iniciativas, transformou políticas públicas que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Falando aqui, por exemplo, das reservas extrativistas, que foi uma política do Conselho do Seringueiro na época, que foi abraçada pelo governo, e hoje são mais de 20 milhões de hectares de floresta na mão de trabalhadores da floresta. Mas de que forma a gente vai fazer isso, agora sem haver mais as possibilidades desse repasse? E sem perder, mais uma vez, essa questão da transparência. De que forma a gente vai mesmo, e vocês vão nos ajudar a separar o joio do trigo, para que a gente possa penalizar as instituições que não estão cumprindo com o seu dever, mas de que forma vamos dar condições daquelas que trabalham sério, que geram políticas públicas para os governos, possam continuar trabalhando. Obrigado. Obrigado. Vamos... Melhor fazer um grupo desses 4 aqui, Vinícius? Não, vamos fazer um... Acho melhor fazer um grupo, que aí facilita para o senhor. Paulo Velhinho? Olha o relógio. Eu acho que foi dito com muita oportunidade, hoje à tarde aqui, que nem tudo está perdido. A verdade é o seguinte, eu acho que o brasileiro, o cidadão brasileiro, passa por uma fase de descrença, porque o noticiário sempre é negativo. Sempre é negativo. Então, é o processo de autoflagelação. E quando se vê, como hoje à tarde, a iniciativa do nosso conselho de convidá-lo a vir a falar sobre isso, democraticamente o fez, e reencontrar o ministro Múcio, nosso querido condutor, eu digo que eu saio esperançado, porque o Tribunal de Contas da União, o TCU, passou a ser visível de 2 ou 3 anos para cá, porque antes era só uma noção de um grupo de pessoas que não faziam nada.
E os senhores é um grupo de técnicos que fazem muito. Eu, como cidadão brasileiro, quero dizer o seguinte, o senhor deu a lição de brasilidade hoje, eu sou muito grato por ter ouvido o que o senhor ouviu e acreditar que o Brasil tem futuro. Obrigado, Paulo. Vicente Matos, quer passar ali, por favor? Ministro, eu sou do setor da construção civil, sou da Bahia. Podia até dizer uma expressão assim, que bons ventos sopram quando eu vejo um diálogo desse nível e uma exposição desse nível que o senhor colocou. Nos agrada e talvez, eu estava aqui pensando, viu, Paulo, talvez na hora da gente repassar isso para nossos pares, tem empresários até que não acreditem no que a gente vai dizer do que está acontecendo, né? Então isso é muito bom. Mas eu queria só expressar isso, né, dessa satisfação nossa, e um detalhezinho naqueles grupos de trabalho que o senhor colocou ali, um item, pode estar, vamos dizer assim, associado um pouco ao BDI, mas não é bem o BDI, que é a parte de quantificação dos encargos, que eu diria assim, sociais, trabalhistas e intersindicais. Hoje existe, e aqui tem representante dos trabalhadores, hoje existe um movimento, nesses últimos anos, de recuperação de muitas vantagens, direitos, conquistas, seria o termo melhor, dos trabalhadores nos diversos dissídios coletivos, e muitas vezes, na maioria das vezes, isso não está sendo colocado, não está sendo levado em conta nesses preços que são construídos. E isso já pesa, a cada dia pesa mais. Então é preciso também que se analise isso, né, na busca dessa coisa da justiça, né, e se buscar ter valores que realmente dê como final um empreendimento com saúde. Era isso aí. Obrigado, Vicente. Jorginho Nazareno. Bom, boa tarde. É muito rápido, né? Só isso que o homem falou aqui, que é bom o senhor ver mesmo, que senão não vão querer cortar os nossos reajustes aí, falar que nós estamos lascados aí, porque nós estamos encarecendo as obras, né? E é bom, né, que os trabalhadores tenham melhor salário para girar melhor essa economia, né? E até no TCU está precisando contratar mais gente, então precisa realmente gerar mais receita para o Estado para poder pagar a turma depois. Agora, eu acho que essa mesma disposição de dialogar com os empresários, discutir esses temas que são extremamente importantes, eu acho que precisa também discutir com os trabalhadores, discutir com as organizações não governamentais, porque está se criando, né, se satanizando mesmo vários setores, como disse aqui ainda há pouco o meu amigo que estava ao lado aqui. Porque fica a ideia que, por conta de alguns, realmente generaliza-se. Isso vale para empresários, vale para os trabalhadores, vale para as organizações não governamentais, mas parece que alguns são mais satanizados que os outros, né? E quando se fala dos sindicatos, quando se fala das organizações não governamentais, eu acho que os últimos dias demonstraram isso. A gente ter que fazer uma reunião para pagar o 13º dos funcionários do DIEESE, que dá uma contribuição inestimável para o conjunto da sociedade nas suas discussões, seja aqui dentro desses debates, com o próprio TCU, e aí você falar que, olha, corta tudo, e aí a gente tem que sair socorrendo às pressas. Felizmente tivemos recursos para isso, mas poderia ter trazido um desgaste muito grande. E na esteira vem um desgaste para nós, né? Porque vão falar, olha, vocês são os responsáveis pelo DIEESE e não está pagando 13º. Adivinha a pancadaria que Paulo Godoy ia dar na gente no outro dia, né? Então, brincadeira, né? Mas eu acho que nós temos mesmo que estender, de ampliar esse diálogo e sugerir, então, que esse debate de fato seja feito, né? Acho que nós temos condições de também dar uma parcela de contribuição para que as coisas de fato sejam mais transparentes e que se possa separar o joio do trigo, criar mecanismo, mas atender determinadas demandas. Isso que o companheiro falou aqui foi o debate da Gilda Arnes com o Paulo Bernardo. Nada mais do que isso. E aí, o que vale? Né? Boa intenção não vale? Né? Quer dizer, aquilo que se constrói ao longo de anos de dedicação para a sociedade não vale? Como que adequa isso para que as coisas sejam honestas, que sejam transparentes e aceitas como uma forma de
contribuir com o crescimento do país, com o desenvolvimento humano. Obrigado, Jorginho. Por favor, ministro. Eu queria dar uma contribuição ao debate, menos como homenageado, já e como auxiliar de Benjamin. O Tribunal de Contas hoje tem a felicidade, raríssima felicidade, de ser presidido por um homem que vem lá de baixo. O presidente Benjamin eu estou lá por uma indicação política, evidentemente referendada pelo Congresso, mas o ministro Benjamin Zilli vem do quadro de auditores. Ele disse, eu me formei depois, que estava no Tribunal de Contas, mas ele já era engenheiro, ele era um homem qualificado quando chegou lá, e todos os funcionários são assim de altíssima qualificação. Eu, às vezes, não exagero em dizer que na minha equipe talvez eu seja o menos preparado, porque todos têm 2 cursos, são pós-graduados, todos se estudaram para aquele feito, evidentemente que uns têm mais, outros têm menos experiência, mas tem 2 coisas importantes que nós... Primeiro, a questão da desinformação, né? As pessoas... Ninguém gosta de ser fiscalizado, a gente gosta que a polícia esteja na rua desde que não nos incomode. Bafômetro ótimo, desde que eu não sopre. Não é assim? Então, ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém gosta de ser auditado, ninguém gosta de ser procurado. É impressionante, na justiça comum, a dúvida é pró-réu. Na justiça dos auditores, é dinheiro público. A dúvida é pró-Estado. Você tem que provar. Agora, nessas obras da Copa do Mundo, é impressionante que, muitas vezes, são feitos cortes gigantescos, as obras não param, nem ninguém reclama. Mas por que isso? Aí vem a questão, o Brasil passou muitos e muitos anos parado. Não se fazia nada, não se construía nada, não haviam estradas hidrelétricas e estádios. Não é isso, Bruno? De repente, nós tivemos esse desenvolvimento gigantesco que nos trouxe problema. Eu sou engenheiro de muitos anos atrás, da época de Paulo, que uma obra, para começar, tinha que ter o projeto de absolutamente tudo. Hoje nós temos pouquíssimos projetos. Nós vivemos na sociedade do aditivo. No passado, para você ter 1, 2, 3 aditivos numa obra, era uma coisa assim estranhíssima. Hoje, a obra vai nascendo à medida que o projeto vem sendo feito. Essa é verdadeiramente a realidade. Então, o Tribunal de Contas tem que ser mais presente, mais... O nosso lado mais antipático é o lado que fiscaliza, que pune. Mas o nosso lado mais simpático é o lado que contribui, é o lado pedagógico, que o tribunal divulga pouco. A questão de conceito, só para terminar, vou lhe contar uma história aqui, do folclore também nosso lá. É como você diz, todos os políticos são iguais? Todos os padres são iguais? Nós tivemos uma época dos políticos bandidos, é permanente, mas nós já tivemos dos empreiteiros bandidos, dos usineiros bandidos, não é isso? Agora são as ONGs, que estão aí na pauta do dia. Então é isso muito da nossa passionalidade, da nossa afetividade, nós nos emocionamos com as coisas. Eu brinco lá com o tribunal, com o ministro, diz que o camarada estava no escritório, no final do dia assim, terminando, fechando o livro dele lá, aí entrou um sujeito de pasta, óculos escuros, o camarada disse, o que é, pelo amor de Deus? Ele disse, é um assalto. Ele disse, graças a Deus, eu pensei que era o TCU, entendeu? Porque com o assalto estava resolvido na hora, levava o dinheiro, tudo, mas é questão... Não, o TCU era porque tinha que ter nota fiscal, dar balanço, quero ver, o assalto levava o dinheiro dele na hora. Então, negócio de conceito é uma coisa muito relativa, quer dizer, você tem que verdadeiramente separar o joio do trigo. Agora, o que o Vicente falou, é importante que as associações, que os sindicatos, que as federações, chame o Tribunal de Contas para dizer o seu trabalho. Né? Muitas vezes você pensa que aquilo não pode, pode, muitas vezes você está fazendo aquilo que não pode. Tem aqueles que erram de propósito, tem aqueles que erram por engano. E o tribunal sabe separar isso. E o presidente aqui tem sido assim, muito cioso nessas questões, nos nossos debates, nas nossas exposições. Quando ele falou que existiam apenas pouquíssimas obras paradas, o jornal não divulgou que isso já foi 90. E depois passou para 70. E depois passou para 40. E hoje são 3 obras. Isso é mérito do Tribunal de Contas da União? Não, é mérito da sociedade que evoluiu. O gestor público evoluiu. Ele sabe que o errado hoje é punido. Então, graças a Deus, nós estamos voltando a ser um país onde ser sério vale a pena. Muitas vezes você é para cá, pô, está todo mundo levando vantagem e eu não, mas vai voltar a pena ser sério.
E esse é o papel pedagógico do Tribunal de Contas. É para separar o empreiteiro sério do empreiteiro bandido, o gestor sério do gestor bandido. Verdadeiramente, lá uma consciência que nos estimula muito, é que nós estimulamos muito os sérios e punimos muito aqueles... Um prefeito, por exemplo, leva um dinheiro para comprar leite. Um caso lá. Aí compra leite a um primo e diz ao primo, basta me entregar daqui a 3 anos. O primo quebra e o prefeito diz, não, a culpa é do meu primo que não entregou leite. Mas foi ele que assinou o convênio. E chega lá, dizendo que não tem culpa, a culpa foi do primo, que a empresa quebrou. Então, tem muito isso lá, que é da cultura do brasileiro levar vantagem, de enganar. Né? Quem a gente não gosta é ladrão. Quem a gente gosta é sabido. Fulano é sabido, é um cara que a gente gosta, é meio ladrão. Então, é esse o papel do Tribunal de Contas. É ensinar, é dizer qual é o caminho correto. Você pode se enganar, o tribunal vai lhe dar guarida, vai lhe dar apoio, vai lhe ouvir. Mas se você verdadeiramente vai botar no seu bolso o dinheiro público, você tem que ser punido, você é um bandido como qualquer outro qualquer. De maneira que um encontro como esse, que a gente fica orgulhoso de assistir Benjamin falar, é a cara de um Brasil que nós estamos, sindicatos, empresários, políticos, estudantes, a parcela séria da sociedade brasileira está construindo para esse país. Quer dizer, para um dia a gente dizer assim, ó, eu vou continuar sério porque verdadeiramente vale a pena, eu não sou punido, meus filhos me respeitam, e o imposto que eu pago volta como obra, porque há um órgão que diz assim, podia ter sido menos, vamos tirar esse dinheiro daqui. Às vezes nós diminuímos um dinheiro de uma obra, a obra não para, o empresário não reclama. E se o tribunal não fiscalizasse? Um dia desse... Conheço isso não, mas tudo tem bem. Isso, sim, senhor. Um dia desse houve lá, não vou nem ver qual foi, tiraram 20 pau de uma obra aí, não parou, ninguém reclamou, e ficou por isso de mesmo. Marte esse cara, então. Hein? É Depois eu vou lhe dar o nome. Não, ninguém mexe com o trabalho, fique tranquilo. Não, é isso aí, obrigado. É difícil falar depois do Zé Mussa. Zé Mussa tem muita sabedoria, ele usa argumentos muito inteligentes e ele tem defendido desde o início a ideia de que o tribunal não vende bem a sua imagem, né? Divulga mal as suas ações, e mesmo nós estando enfatizando as ações preventivas do tribunal, elas não aparecem na mídia, isso é geralmente mal compreendido pela sociedade. Então, isso é algo que a gente tem que fazer aos poucos, melhorar a comunicação e interlocução com a sociedade, com todas as áreas da sociedade. Mas eu queria fazer rápidos comentários pontuais sobre o que foi dito. Primeiro, Paulo, o tribunal, quando sugere a paralisação de obras, ele leva em conta todos os fatores envolvidos na paralisação. Ele faz um balanço do custo da paralisação, isso exigido na LDO, versus o custo do prosseguimento da obra, dos impactos sociais decorrentes da paralisação. Isso já é exigido pela LDO e isso é feito pelas nossas equipes. Tanto que a gente tem números, só para você saber, nós não sugerimos a paralisação de nenhuma obra com mais de 50% de execução. Não há, está nas nossas estatísticas, tem uma transparência que eu poderia te mostrar. Realmente, a questão do BDI, a nossa ideia não é fazer um BDI único para todos os tipos de obras. Então, existem um conjunto de BDIs para determinados nichos, né, com as características específicas dos segmentos de mercado. Esse convite para a caravana está aceito a priori, quando excelente ideia, e estamos à disposição. O Manuel da Cunha, ele falou algo muito importante. Há uma certa dificuldade de você utilizar o direito aplicado em locais mais remotos, onde você tem maior dificuldade. Mas o tribunal tem a exata noção de que o direito não é só norma legislada, o direito em movimento é a norma legislada aplicada às circunstâncias. Então, você vai ter decisões do tribunal em que a gente, reconhece, não é possível licitar, não é possível contratar uma empresa com regularidade no INSS, porque ela não existe. Então, isso está na Constituição, só pode o Estado contratar com empresas que estão em situação de irregularidade com o INSS. Mas, não havendo possibilidade, o interesse primário impõe que uma empresa em dívida, em situação irregular, possa ser contratada. Agora, o interessante é que as ONGs possam fazer os cursos que nós disponibilizamos aos gestores. Nós temos cursos com 300 vagas, em que nós temos um monitor
que ensina a prestar contas, ensina como devem ser prestadas essas contas, se eventualmente você não tem uma nota fiscal, tem um recibo, se não pode licitar, o que apresenta. E isso, para o pessoal de ONG, é muito importante, é fundamental. A gente sente que, muitas vezes, não há dolo mesmo, é falta de preparo para prestar contas. Você não tem acesso a grandes advogados, e, portanto, esses cursos eu já ofereço. Depois, se você puder entrar em contato e estar à disposição, esse é um dos objetivos do tribunal. Isso foi, o ministro Beratan Guerra foi um dos grandes precursores desse tipo de treinamento. Também agradeço o Paulo Velhinho pelos elogios, só tenho a agradecer. Também o Vicente, não tenho dúvida que todos os dissídios coletivos, convenções, acordos coletivos são incorporados à remuneração dos servidores. Nós temos em serviços de terceirização um Instituto da Repactuação, pelo qual é imediatamente repassado, quer dizer, de ano em ano é imediatamente repassado o valor do salário, do aumento do salário ao contrato de prestação de serviços. O que a gente tem hoje, lamentavelmente, uma inadimplência grande dos empresários, né, que confiavam muito na súmula 331 do Supremo, que falava da responsabilidade subsidiária do Estado. Essa súmula está sendo revista e rediscutida lá. Agora, não é tão fácil responsabilizar subsidiariamente o Estado. E eu peno, talvez a corda estoure exatamente no elo mais fraco, que são os trabalhadores, porque antes uma empresa prestava serviços, ela abandonava, os trabalhadores iam à Justiça do Trabalho, buscando a indenização da empresa e subsidiariamente do Estado. Hoje isso ficou mais difícil. Então, agora, os empregados, os sindicatos de empregados têm que lutar junto com o tribunal e até com os empresários sérios para que essas empresas que dão golpes, né, sejam alijadas dos torneios licitatórios. Elas vão causar um mal aos trabalhadores jamais imaginável. Para você ter ideia, a conta em 2006 da União, com pagamento de indenizações trabalhistas de débitos de empresas que não pagaram seus empregados, foi de R$1 bilhão. A União gastou R$1 bilhão só indenizando trabalhadores. Se a União não indenizasse, os trabalhadores do Brasil ficariam sem R$1 bilhão. Não sei qual o número de trabalhadores. Pois isso pode ser o futuro. Então, é importante que a gente aperte o torniquete para filtrar aventureiros em licitação de obras, em licitação de serviços. Nós temos os recursos, nós temos os meios jurídicos, basta ter vontade de aplicar essas regras e evitar esse dano terrível que pode afligir inúmeras famílias de trabalhadores brasileiros. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, o TCU está sempre à disposição, quando quiserem, para nós é um grande prazer, para nós é bom sair ali do Olimpo e sentar na planície, ouvir as pessoas que botam a mão na massa, é importante, isso é uma via de dupla mão e, portanto, eu só tenho a agradecer esse convite, sair enriquecido desse debate. Bom, muito obrigado, ministro. Apenas para não esquecer, o senhor colocou uma coisa ali que vai acontecer agora proximamente. Nós conseguimos montar um bom arcabouço para as concessões no Brasil. Agora nós vamos ter que construir, diante da lei, o arcabouço para PPP. Né, que ganhou espaço em alguns estados, na União ainda está incipiente, e está lá a Esther, que agora está na Secretaria de Planejamento do Ministério, né, que já vamos convocá-la aqui para ajudar a nós praticarmos as PPPs, que vão ser um bom instrumento. Muito obrigado novamente, ministro, obrigado, ministro Zé Múcio, e obrigado a todos que estiveram aqui hoje.